Brasilinas e brasilinos, meus queridos sobreviventes desse hospício a céu aberto. Preparem a pipoca, o Rivotril e o bicarbonato de sódio, porque hoje o cheiro de enxofre vem do setor financeiro. E olha que totoso, o protagonista de hoje não é nenhum esquerdista de iPhone da cúpula do PT. Hoje a gente vai falar do Ciro Nogueira. Sim, o Ciro da parceria, o dono do PP, o imperador do Piauí, o homem que atravessa governos como se fosse um vírus imune a antibióticos. E do seu amigão de vida, porque no Brasil, amigo é quem te dá mesada, o banqueiro Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Em 2024, a Pelúcia Federal deu aquela espiadinha básica, legalmente autorizada, claro, nas conversas do Daniel Vorcaro com o primo dele, o Felipe. O Felipe é o operador. Todo vilão de filme de banco tem um primo que faz o trabalho braçal. E a pergunta do primo pro banqueiro foi a coisa mais romântica que eu já li. Vai continuar os 500 mil ou pode ser os 300 mil? Pausa para reflexão. Vai continuar os 500 mil ou pode ser os 300 mil? Isso não é pergunta de churrasco. Isso não é... Posso levar a maionese? É a pergunta de quem está gerenciando um custo fixo. É como pagar a conta da NET, a conta da luz e o senador do PP. É o plano de fidelidade do parlamentar. O Ciro Nogueira recebia uma mesada que faria qualquer CEO de multinacional chorar no banho. Entre 300 e 500 mil reais por mês. Isso é mais que o salário do presidente, dos ministros do STF e de 10 mil estagiários juntos. E como o Ciro é um homem de hábitos simples, o dinheiro vinha num envelope, na porta de casa. Eu não sei o que aconteceu, eu juro que tinha dinheiro dentro de uma barriga, senhor envelope. Me diz se isso não é o auge da logística brasileira, o iFood da corrupção. Você pede um combo corrupção família e ele chega quentinho no portão. E o que o Banco Master ganhava com esse investimento social? A chamada Emenda Master. O banco queria aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para 1 milhão de reais. Sabe quem redigiu a emenda? O próprio banco. A assessoria do Vorcaro escreveu, imprimiu, botou no envelope e entregou para o Ciro. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. O banqueiro até mandou mensagem comemorando. Saiu exatamente como mandei. Gente, o Ciro Nogueira não é um senador. Ele é um ghostwriter de luxo. Ele é um carimbador de desejos de banqueiro. Ele bate o peito no Senado para falar de soberania nacional e defesa da família. Mas na hora de trabalhar, ele é só o Ctrl-C e Ctrl-V de um cara que tem um cofre no lugar do coração. É o fantasma com mandato. Mas calma que o cardápio de mimos não para na mesada. É pouco, eu acho que cabe mais, e eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. A PF descobriu que o pacote Ciro da parceria incluía benefícios dignos de um sheik árabe. Olha o nível da amizade. 1. A engenharia financeira da irmã. A irmã do Ciro comprou 30% de uma empresa do grupo do banqueiro por 1 milhão de reais. Poxa, Luiz, mas isso é mercado. Pois é, só que a participação valia 13 milhões. Um desconto de 12 milhões de reais. Que tino comercial? Que faro para investimentos. Onde eu baixo o curso de empreendedorismo da irmã do Ciro? No Hotmart dele, não tem isso. 2. O Airbnb vitalício. Um imóvel de altíssimo padrão cedido gratuitamente para o senador. Sabe quanto custa a diária? Para o Ciro, é na faixa. Por quanto tempo? Ninguém sabe. É o Air Free NB. 3. Milhas do crime. Viagens internacionais com tudo pago. Porque legislar no calor de Brasília cansa, né? O homem precisa de uma brisa europeia para pensar em como ajudar o povo piauiense. Ou os sócios do banco. O ministro André Mendonça escreveu na decisão: arranjo funcional e instrumentalmente orientado para obtenção de benefícios mútuos. Tradução para o português de boteco. Isso aí não é amizade? É uma transação comercial com o CNPJ no lugar de afeto. Dez dias depois de Vorcaro ir ao casamento da filha do Ciro, imagina o valor do presente, se a mesada era 500 mil. O Ciro apresentou a emenda. 10 dias depois. O banqueiro nem tinha curado a ressaca do espumante e o Ciro já estava lá suando a camisa, ou melhor, o envelope, para honrar o investimento. Que eficiência! Se o SUS funcionasse com a velocidade do Ciro Nogueira atendendo o banqueiro, a gente vivia 150 anos. Agora a trama fica maravilhosa, porque entra o componente da traição. O Vorcaro, vendo que o circo fechou, resolveu fazer o que todo herói do mercado financeiro faz quando a PF bate na porta. Ele resolveu cantar.
Começou a delação premiada. No Bananil, quando o cara delata, a justiça dá um tempo. É o período de carência da caguetagem. O André Mendonça esperou. Ele sentou na poltrona, pegou o balde de pipoca e disse: Vai, Daniel, me conta tudo. E o Vorcaro? Bom, o Vorcaro entregou uma delação que era um insulto à inteligência alheia. O André Mendonça ficou pé da vida. E quando o ministro do STF fica pé da vida com um delator, é porque o delator tentou fazer o ministro de palhaço. O Vorcaro prometeu entregar o banquete e entregou um frango de borracha de padaria. Ele não falou um pio sobre o Davi Alcolumbre, o dono do Senado, que vivia em reuniões secretas com ele até altas horas. Silêncio absoluto sobre o Hugo Mota, um novo queridinho da Câmara. E o mais bizarro, nenhuma palavra sobre a Previdência do Amapá, que investiu 400 milhões de reais em títulos do Banco Master, enquanto o banco estava na UTI respirando por aparelhos. Coincidentemente, a Previdência do Amapá era comandada por um afilhado político do Alcolumbre. Que mundo pequeno, não é mesmo? É quase um episódio de Friends, só que em vez de café no Central Perk, é dinheiro público no Amapá. Mônica Bergamo, a queridinha do PT, confirmou. O clima azedou. Quando uma pessoa está fazendo delação, dá-se um tempo para que ela mostre as coisas que tem, as operações em geral param, são suspensas, que foi o que a gente assistiu nesses últimos meses. Mas agora elas foram retomadas com toda a força. O ministro André Mendonça botou esse processo para andar de novo, com prisões, com buscas e apreensões e etc. O ministro está pé da vida, como diz você, está contrariado com as informações que ele está recebendo do conteúdo da delação premiada do Daniel Vorcaro. Ele teve discussões ríspidas, tá? O Megali, em termos duros com a defesa do ex-banqueiro. Ele está descontente com as informações, ele acha que não estão incluídos lá fatos que já são investigados, né? Ele acredita que as informações que estão sendo apresentadas pelo Vorcaro, que foram apresentadas pelo Vorcaro já à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, estão distantes do que já foi apurado pela Polícia Federal nas investigações sobre o caso. Então o ministro ficou contrariado e está dizendo que não vai homologar a delação do Daniel Vorcaro. Aí abre-se uma briga grande entre ele e a defesa. Mendonça deu um basta na brincadeira e mandou o APF para a rua. Hoje cedo o café da manhã foi na casa do Ciro. Piauí, São Paulo, Minas, 10 mandados. Bloqueio de quase 19 milhões de reais. E o detalhe que eu amo. A PF não foi no gabinete, eles foram na casa dele. Porque eles sabem que o Ciro não é bobo. Documento de banco e envelope de dinheiro não ficam na gaveta no Senado, onde qualquer assessor pode ver. Ficam na cabeceira, guardadinhos, com o carinho de quem guarda uma foto de família. O Ciro Nogueira é o rosto do Centrão. E o Centrão, meus amiguinhos, é como aquela barata que sobrevive a um ataque nuclear. O Ciro era o homem forte do Bolsonaro, lembra? Chamava o Lula de tudo quanto é nome. Aí o governo mudou e ele continuou lá, operando, influenciando, sorrindo. A esquerda agora está soltando fogos. Vejam, o bolsonarista caiu. Calma lá, militante de rede social. Não se emociona. O esquema do Banco Master é a prova de que o sistema brasileiro não tem ideologia. Ele tem tabela de preços. O Vorcaro tinha o Ciro, mas a PF quer saber de quem mais ele tinha. Por que ele não falou do Alcolumbre? Por que ele não falou do pessoal que hoje dá sustentação ao governo Lula? O Banco Master não escolhia lado na urna, ele escolhia utilidade no painel de votação. É um esquema partidário, democrático e inclusivo. Tem envelope para todo mundo, desde que você vote conforme o script impresso no escritório do Leblon. É o escândalo do Bananil Profundo. É o sistema que se adapta, que troca de pele, mas continua com o mesmo apetite. O Ciro Nogueira é só a ponta do iceberg que resolveu ostentar demais. O problema é que, abaixo da linha d'água, tem muito mais gente segurando o fôlego e rezando para que a delação do Vorcaro continue sendo um frango de borracha. No fim das contas, a operação de hoje só confirma o que a gente já sabe. O Centrão é uma franquia. Tem a filial de direita, a filial de esquerda e aquela filial em cima do muro, que só está esperando o melhor lance. A franqueadora é sempre a mesma, o poder econômico que compra o mandato no atacado para vender a lei no varejo. Ciro Nogueira agora entra para os anais da história, e eu disse anais com toda a intenção da palavra, como o senador que terceirizou o próprio mandato para o setor bancário. O homem que transformou a residência oficial em um centro de distribuição de envelopes.
O amigão de vida dele agora tá lá, negociando a própria pele. E no mundo do crime de colarinho branco, a amizade acaba quando o primeiro camburão aparece na esquina. Como já dizia o filósofo Bezerra da Silva, se você não tem vácuo, alguém ocupa. Resta saber quem serão os próximos nomes a sair da boca do Vorcaro, agora que o André Mendonça perdeu a paciência. Porque, meus queridos, onde tem fumaça de envelope, tem fogo do Tesouro Nacional. Eu sou o Luiz. Se você gostou desse banho de realidade ácida, se inscreve no canal, esmurra o botão de curtir e compartilha esse vídeo no grupo da família, principalmente se aquele seu tio defende o Ciro da parceria. Não gostou? Manda para os seus inimigos, quem sabe eles aprendem a ler uma emenda parlamentar. Até o próximo vídeo, se eu não for processado por um banco ou se o mundo não acabar em pizza ou em envelope. Antes disso. Por hoje é só. Fui!